Assista agora à sessão da Câmara de Vereadores de Palhoça. Está reaberto o trabalho de sessão extraordinária, conforme solicitação por maioria de vereadores. Todos têm que sair do sistema e entrar de volta. E registrar a presença também dos colegas vereadores. Vou colocar em discussão e votação os pareceres. Parecer do projeto de lei 413/2026, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar especial do orçamento do município de Palhoça no valor de 216.599.555,99. Está em discussão e votação. Esclareço, senhores vereadores, que a ata vai ficar para a próxima sessão ordinária, que vai ser amanhã. A ata da sessão anterior. Está concluído e aprovado, por maioria de voto. Vou colocar em discussão e votação, na hora do dia, vou colocar em discussão e votação o projeto de lei de número 413/2026, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional suplementar especial do orçamento fiscal da Prefeitura do município de Palhoça, fundo fiscal do orçamento no valor de 216.599.555,99, por conta do superávit. Está em discussão. Redação final. Está concluído e aprovado por unanimidade. Explicações pessoais, nós temos o vereador Alexandre de Souza, Juninho da Farmácia, Jean e o Zunga. O Zunga não, Zunga? O Zunga já desistiu. Dez minutos, vereadores, com mais 2 minutos de tolerância. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, todos que nos assistem na TV Câmara e quem nos assiste aqui no plenário. Eu venho à tribuna nessa noite para fazer um pronunciamento parabenizando o evento do encerramento do verão que aconteceu no sábado, dia 7, na Praia da Guarda do Imbaú. Evento esse que contou com o show nacional do cantor Armandinho, e superou em muito a expectativa de público, né, atingindo segundo a Polícia Militar, cerca de 20 mil pessoas lá na praia. A gente viu nas redes sociais alguns problemas técnicos referentes ao som, mas eu, diferentemente de alguns políticos que fazem oposição ao governo, inclusive alguns deputados, a gente, quando fala de Palhoça, a gente tem que sempre procurar olhar o copo meio cheio. E quando a expectativa que era de 12, 13 mil pessoas, passou para 20 mil pessoas, obviamente, um show gratuito, muitas das vezes vai acontecer algum problema técnico. Mas eu queria enaltecer aqui outra situação. Quando há problemas, como eu me refiro ao som, a internet, a opinião pública, a imprensa, cai de pau em cima. Mas quando tudo sai perfeito, como foi a segurança pública desse evento, não se vê um ai de deputado, um ai de vereador de oposição, um ai da imprensa. Então eu estou aqui, né, como vereador, como policial civil, para enaltecer o trabalho de cada profissional que estava lá. Porque eu, como policial civil, não sou secretário de segurança, sou policial civil, mas estava muito preocupado com a expectativa que tinha esse show. São 20 mil pessoas, gente. E o aparato, fecharam as 2 vias principais da guarda. Aqui está as fotos do canil que teve aqui, né? A gente teve aqui a inauguração.
tá? A Guarda Municipal de Moto, o helicóptero da PM, a cavalaria e todas as instituições de segurança que, unidas, fizeram um belíssimo trabalho. Então, eu queria aqui parabenizar o prefeito Eduardo Frécia, o nosso secretário de Segurança Pública, o Dr. Cláudio Monteiro, o nosso comandante da Guarda Municipal, o Tony, e todos os profissionais de segurança pública que fizeram um belíssimo trabalho. Foi uma tarde que eu estava lá presente, tá? Uma tarde bonita, um show maravilhoso, alguns problemas técnicos tiveram, mas todo mundo se comportou, e parabenizar também o público que esteve lá. São 20 mil pessoas que se comportaram. Teve algumas ocorrências referentes a passar mal, desmaio, alguma coisa, mas foram poucas também. E no mais, deram um banho. Mostraram que a 9ª Reserva Mundial do Surf é frequentada por pessoas que realmente educadas, né? E a estrutura, graças a Deus, deu tudo certo. O show foi maravilhoso e foi um encerramento com chave de ouro. Parabenizar aqui o vereador Genegão e o vereador Marcílio pela moção que fizeram ao prefeito hoje através da comissão, né, de turismo. Também enaltecer o trabalho do nosso secretário Alberto Prim, da nossa amiga que estava aqui agora, Mara Prim, que estava lá desde o início com aquela estrutura, né, com alguns perrengues. Eu conversei com ela, porque um show dessa magnitude realmente traz trabalho, e a Mara, muito competente com a sua equipe, fez aquele espetáculo acontecer. Hoje entrei em contato com alguns comerciantes lá, alguns moradores da Guarda, todos que eu falei, elogiando, tá? Os restaurantes, aí eu cito aqui o La Madre, através do Tuque da Marlete, me relataram hoje à tarde, eu liguei para ela, para a Marlete, que a situação de sábado, o show de sábado, foi um movimento maior do que o Réveillon. O carnaval para eles não foi tão bom, e ela me relatou, Alexandre, esse show, esse evento salvou os nossos estabelecimentos aqui na Guarda Embaú. Foi restaurante que ganhou, as pousadas todas lotadas, inclusive na Pinheira, né? Então são eventos dessa magnitude que muita gente, às vezes, só olha, principalmente a oposição, gastaram tanto. Mas já pararam para pensar quanto se gira na economia, quanto se lucra, quanto se arrecada em impostos, com um show dessa magnitude, com 20 mil pessoas? Acabaram simplesmente com os produtos das lojas lá de camisa, tá? Foi relatado isso. Então, assim, num dia só. Um dia de março, 7 de março, onde a temporada já passou, e essa temporada todos já relatavam que não foi uma temporada tão boa quanto a passada, e graças a esse show, aquela comunidade ali da Guarda de Pinheira conseguiu, com seus empresários, ter um lucro e conseguir finalizar o verão com chave de ouro. Então aqui, meus parabéns a quem fez. Miguel Livramento já dizia que homem sem coragem não namora mulher bonita, então parabéns pela coragem do prefeito Eduardo Frécia, que trouxe um show dessa magnitude. Eu acho que é dever nosso como vereador, assim como a comunidade, elogiar e não deixar só falar mal na rede social. Porque olhar o copo meio vazio é muito fácil. Jogar pedra é muito fácil. Mas tu ter ali a caneta, bancar um show desse, com uma estrutura daquela lá, numa praia que realmente foi inédito, nunca aconteceu aquilo, tá? Requer coragem. Parabéns mais uma vez ao prefeito Eduardo Frécia, não é à toa que está fazendo história, principalmente lá na Guarda de Embaú. Era isso, senhor presidente. Permite a parte, vereador. Por favor, Jean. Vereador, parabenizar a sua iniciativa por vir a essa tribuna. E eu quero dizer a Vossa Excelência, complementando o que Vossa Excelência falou, para dizer o seguinte: quem mora muitos anos na cidade de Palhoça, sabe que de 1990 até 2010, nós sempre tivemos o pragmatismo de cidade dormitório. Aquela cidade que só tem problemas, manchetes nas páginas criminais, e a cidade onde as pessoas vinham para dormir. Eu me recordo em 2010, quando me formei em Direito na Unisul, que tentei forçar a minha turma a fazer a formatura na Palhoça, mas eles gostariam de fazer no Lira, porque em Florianópolis que era chique. Palhoça era uma terra de ninguém, era terra dormitório. Alguns acadêmicos da faculdade falavam isso, e isso me entristecia muito, porque eu escolhi Palhoça para morar, e hoje moro há 37 anos nessa cidade. Todas as minhas atividades de trabalho são dentro da Palhoça. Tudo que pretendo fazer, compro dentro da Palhoça, porque eu gosto da minha cidade. Gosto da minha cidade. Talvez
Se eu não gostasse e quisesse só ficar falando mal da minha cidade nas redes sociais, eu devesse me mudar daqui e morar em outro lugar. Eu estou falando isso porque eu tenho visto nas redes sociais algumas autoridades, algumas pessoas ocupando cargo, inclusive o próprio deputado Sérgio Guimarães, que é uma pessoa que tem, de alguma forma, contribuído para o progresso da Palhoça, inclusive trouxe uma emenda de 2,5 milhões aí para enchente, segundo o vereador Neném do Bertilo anunciou, mas permite, em suas redes sociais, a emitir opinião que visa denigrir a imagem da nossa cidade, mostrando para a população, fora dos limites físicos de Palhoça, que Palhoça não funciona, que Palhoça está cheio de problema, e não é verdade. Se nós lermos os dados apresentados pelo IBGE, vai verificar que Palhoça de 2010 a 2025 cresceu na sua população 80%. Hoje nós temos mais de 250 mil habitantes. Não é o vereador Jean Negão que está falando. Quem está falando é o IBGE. Está falando que os índices de geração de empregos de Palhoça, desde o ano de 2022, é um dos maiores da grande Florianópolis. Palhoça, em 2025, gerou 3,800 admissões, enquanto mandou embora 3,300. Isso quer que nós temos um superávit na geração de empregos. O PIB de Palhoça está crescendo. A mobilidade de Palhoça está melhorando, inclusive, acho que na próxima semana, o prefeito estará entregando a Avenida das Universidades, que vai desafogar o trânsito aqui dentro. Lá dentro do Bela Vista foi entregue uma estrutura de mobilidade que também está melhorando. É lógico que Palhoça tinha muitos problemas e que agora está melhorando. Aqui na Avenida das Torres, tinha uma vala ali que exalava mau cheiro, e contribuía para a proliferação de vetores diversos e de muitos insetos. Através de um laudo técnico, um projeto técnico subscrito pela Topossolo, que é uma das empresas referências em Santa Catarina no setor, o prefeito está fazendo o fechamento da vala. Mas pessoas que não são engenheiras, que são palpiteiros na internet, estão indo ali para fazer barulho, para mostrar para a sociedade e criar pânico. Gente, nós precisamos enaltecer o crescimento de Palhoça. Nós precisamos enaltecer o trabalho que se faz nessa Palhoça. Precisamos enaltecer a qualidade e a dignidade do povo que mora na Palhoça. Vamos parar de criar imagem negativa para Palhoça. Não estou dizendo aqui que a internet não tem o direito de fazer críticas. Façam críticas construtivas. O que estão fazendo com o evento que o prefeito escolheu? Porque ele falou para mim, quem escolheu o show do Armandinho fui eu, porque tem tudo a ver com a guarda do Embaú. E ele acertou em cheio. Muita gente que lá esteve gostou do evento. O comércio gostou do evento. O turismo foi promovido. As pousadas estavam lotadas. Os estacionamentos cobrando R$100, o que eu não concordo, estavam lotados. Os restaurantes estavam lotados. Ambulantes estavam trabalhando e vendendo seus produtos. Empresas de souvenirs estavam vendendo souvenirs. O investimento que o prefeito fez num final de semana naquele evento, eu posso garantir para o senhor vereador, porque se tem uma coisa que eu gosto e que eu tenho experiência, é de fazer eventos. Eu tenho 22 anos de feijoada do Jean Negão, considerada uma das 3 maiores festas da grande Florianópolis e do litoral de Santa Catarina neste segmento. Isso não sou eu que estou dizendo, não. Muitos jornais já disseram isso daí. E era na Palhoça. Eu tinha o maior prazer de fazer a ilha de Santa Catarina, atravessar a ponte para vir conhecer Palhoça. Porque Palhoça não perde para ninguém. Então, eu posso garantir ao senhor, o prefeito fez uma geração de renda com o seu ato de trazer o evento, muito maior de R$5 milhões na guarda do Embaú no final de semana. Ele fez pousadas após o período do carnaval, receber clientela, coisa que não acontecia há 20 anos. Na Praia do Sonho, teve gente alugando pousada.
O supermercado é de casa, o Ana Paula estavam lotados no final de semana. Quem conhece a praia, sabe que depois do carnaval, ingressa no período sazonal e não tem movimento. Por isso eu quero parabenizar o prefeito Eduardo Fressa pela coragem, quero parabenizar a Secretaria de Turismo, na pessoa do Alberto Prim e dos seus colaboradores, incluindo a Mara Prim, que foi castigada demais nesse final de semana, mas que estava trabalhando sexta, sábado e domingo, debaixo do sol, para fazer um evento para receber as pessoas. Nós precisamos enaltecer, para que o prefeito não perca a coragem de fazer novos investimentos do Sul, de levar novos eventos para o Sul. E não adianta parar agora no verão. Agora, em junho, nós temos que fazer uma festa da tainha bonita. Lá na Guarda do Imbaú, temos que fazer uma rua de gastronomia. Nós temos que criar motivos para que as pessoas vão para a praia do município, inclusive na baixa temporada. Nós temos que também, vereador, mudar esse ano, vereador, portanto, acabar com aquela folia de fechar o comércio 2 horas da manhã na Guarda do Imbaú. Isso não existe em Jericoacoara, isso não existe em Natal, não existe em Maceió, não existe na Praia de Pipa, não existe em Salvador, não existe em Morro de São Paulo. Tudo lugares que eu já estive frequentando, e lá não existe. Lá o turismo é prestigiado, sabe por quê? Porque é o turismo que traz qualidade de vida para as pessoas daquela localidade. Lá não tem empregos e lá não tem empresa. Quem movimenta aquilo lá é o turismo. Então nós temos responsabilidade e o prefeito está cumprindo o que a lei orgânica manda. A lei orgânica manda o prefeito investir parte do dinheiro do município no fomento do turismo. E é com atividades de eventos, pode ser eventos culturais, musicais, para jovem, para idoso, mas é através de eventos que nós vamos encher aquela comunidade na baixa temporada. Se não tem praia e não tem sol, vamos fazer eventos para levar a comunidade para lá. Parabéns ao prefeito, parabéns a Mara Prim, Alberto Prim, não abaixem a cabeça para os palpiteiros e vamos continuar dando base para que isso volte a acontecer. Obrigado, vereador. Isso aí, vereador. E também já anunciando, inclusive falando com o Alberto Prim, a final da etapa do Brasileiro de Surf Profissional vai ser na Guarda do Imbaú, ali no mês de novembro, se eu não me engano, que também ainda é baixa temporada. Então é isso, a gente precisa, como disse o vereador Jean, fomentar a baixa temporada também daquela região, que só o verão também não é suficiente para aquela comunidade. Vereador, por favor, Bala. Alexandre, quero lhe parabenizar, né, pelas palavras, quero fazer minhas as suas palavras e as palavras do Jean. Realmente, para nós, palhocenses, né, eu acho que é uma satisfação muito grande. Eu acho que as pessoas que criticam porque não são palhocenses, não gosto de Palhoça. Mas eu quero aproveitar também, nesse momento, parabenizar pelo grande evento que teve aqui dia 4, parabenizar toda a Polícia Civil, todo o pessoal por ter trazido, né, o núcleo de operação do Canil aqui para o município de Palhoça. Eu tenho acompanhado muito a parte de segurança, né, de São José, de Florianópolis, tá? E o número de furtos que estão acontecendo lá, né? Inclusive até ar-condicionado, estão roubando relógios de parede. E graças a Deus aqui na Palhoça, né? Aqui não, graças a Deus, um tempo atrás se via se falar muito, mas pelo trabalho que está sendo feito na segurança, quero, inclusive, nesse momento, cumprimentar, né, a nossa delegada regional aqui, porque eu sei que foi como foi falado, foi uma luta muito grande dela, de trazer esse núcleo de operação do Canil aqui para cá, porque é mais segurança para o nosso município. É um evento muito bonito, onde o nosso, né, o cão Schmidt teve, né, aposentou, a família que o adotou. Então, eu quero parabenizar pelo grande evento. O grande evento mesmo é grande, a casa estava cheia, né, os vereadores presentes, né, muito bonito. Tá? Então, assim, e temos que continuar nessa força, porque nós não podemos, assim, porque de repente eles começam a fortalecer lá e o pessoal vem para cá. Então, tem que realmente trazer canil, trazer a cavalaria, cada vez mais
fortalecer a nossa segurança, porque Palhoça, em nível de segurança, né, realmente está num nível muito bom. Meus parabéns, tá, vereador? Obrigado, vereador. Era isso, senhor presidente. Vereador Juninho da Farmácia. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, os demais vereadores. Antes de iniciar minha fala, quero parabenizar o vereador Alexandre por ter vindo nesta tribuna e ter enaltecido as nossas forças de segurança. Parabenizar a pessoa do nosso amigo vereador Alexandre, parabenizar o prefeito Eduardo Fresse, a Mara, todos os envolvidos, o pessoal da limpeza, né, que fica aquela sujeirada depois na praia e tem que fazer aquela reorganização, e foi realmente um evento que o povo quer bis, quer mais. Com certeza, vereador Jean Negão fomentou a economia local, que isso é muito importante. Como eu fiquei praticamente 1 ano na Secretaria de Desenvolvimento Econômico e estive lá no Sul, elaborando o primeiro feirão de empregos. Então, isso é uma forma que o prefeito Eduardo Fresse, ele olha com um olhar muito especial lá para o Sul, e eu não tenho dúvida que foi um evento muito legal. Eu vi que não teve incidente de roubo, furto, enfim, abuso de drogas e uso, né? Mas fica aqui o registro da nossa parabenização. Teve o problema técnico do som, mas, vereador Jean, quando uma pessoa, senhor, me tira essa dúvida, quando uma pessoa vem para Palhoça, como o Armandinho, quando ela vem com a sua equipe, ela manda alugar um tipo de som, caixa de som, e isso quem faz o pedido é o cantor, não é quem está organizando os equipamentos, deixar bem claro. Geralmente quem faz a contratação, que é o setor de eventos, que é a Mara, aí tem uma pessoa representando a empresa, porque é uma empresa, o Armandinho vem, só canta e vai embora, mas por trás tem todo um equipamento, por trás tem toda uma equipe, e também tem uma pessoa que faz as exigências. Mara, eu quero a caixa de som assim, assado. Vereador Jean, não sei se eu estou errado, permite? Eu tenho certeza que é desta maneira. Deixa eu só colaborar com Vossa Excelência. Sim, por favor. Quando faz a contratação, o artista nacional, ele manda um documento chamado rider técnico. Perfeito. Esse rider técnico, ele faz as especificações do que há de equipamento necessário para uma boa apresentação. Tá? Houve, de fato, uma falha ali, mas essa falha, ela foi da responsabilidade do técnico de som. O técnico de som tinha a obrigação de explicar para a prefeitura de que o equipamento disponível poderia não ser suficiente para toda aquela amplitude de área que foi utilizada. Ele teria que ter considerado a questão do vento, a posição aberta da área, tudo certinho. Então, para mim, o erro maior ali, não estou querendo eximir a prefeitura da responsabilidade, porque a prefeitura, quando assume o compromisso de fazer o evento, ela tem que se cercar das qualidades técnicas para fazer a coisa acontecer. Então, faltou coragem para o diretor técnico do evento, que estava comandando o equipamento de som, falar o seguinte: olha, não vai ser suficiente, eu preciso fazer a instalação de pelo menos mais 2 PAs de som em determinado ponto, porque aqui eu tenho a questão do vento. Quando eu cheguei no evento, 1h da tarde, eu já percebi isso, mas é porque é um hábito meu de organizar o evento, e a gente sabe como vai se comportar o público. Então, faltou isso para poder resolver a situação. Se o técnico de som dissesse: olha, não é possível fazer dessa maneira, eu preciso complementar esse equipamento para poder satisfazer a necessidade. Eu acho que faltou um pouquinho. Logicamente, como o município assinou a organização, a responsabilidade vai recair sobre o município. Mas, gente,
Um erro desse daqui não tirou o brilho do evento. Exato. Quem estava até o meio do espaço se divertiu e se divertiu muito. Eu digo que eu estava com a minha esposa e mais pelo menos uns 20 amigos, mais ou menos no meio do público, ali no meio do evento. E lá o som estava chegando. Lá atrás realmente não estava e acabou tirando um pouquinho do brilho, mas não tirou o sucesso do evento. Outra coisa, aproveitar, vereador, nós não conseguimos usar, vereador, portanto, mas aqueles banheiros químicos. Não tem condição. Aqueles banheiros químicos, ele promove uma insalubridade na medida da sua utilização diária. Não dá para a empresa responsável manter limpo. Em regiões como Búzios, por exemplo, aquilo já não se utiliza há mais de 20 anos. Para quem vai a Búzios, vai ver aquelas carretas grandes com um container enorme, cheio de banheiro aberto, até com ar-condicionado. O nosso turista merece isso. A nossa cidade merece isso. Eu ia Então, falar fica à justamente vontade aí, isso vereador. também, eu ia citar o banheiro. Em Balneário Camboriú, por exemplo, nós temos hoje os banheiros autolimpantes, que poderia estar nessas praias, né, em períodos, 12 meses, principalmente em dias, né, de eventos. Senhor presidente, quero voltar ao assunto que me trouxe à tribuna, falar sobre a indicação da semana passada. Jean, por favor, pode trocar a foto. Isso, deixa aí, fixado, por favor. Isso aí foi uma moradora, nos solicitou o recolhimento do lixo pesado, e isso vem incomodando muita gente. Esse container, como vocês podem ver ali, quase não aparece, aquele container verde, contentor de lixo, muitas das vezes a pessoa se sente no direito, presidente, de colocar esses lixos pesados ao lado, achando que a empresa vai recolher também esse lixo no dia seguinte, vereador Marcílio. Mas não, está dando muito problema, principalmente na Avenida Nossa Senhora Aparecida, onde que um comerciante tira a lixeira, o outro comerciante quer a lixeira. Aí eu falo, tudo bem, vamos solicitar a lixeira. Me passa o endereço completo e número de referência, porque vai ficar na frente do seu comércio. Não, mas na frente do meu comércio eu não quero. Não, peraí, você quer a lixeira ou não quer a lixeira? Mas tem muitas pessoas que querem a lixeira, mas não fique na frente do meu comércio ou na minha residência. Então tem esse problema. Pode passar, Jean, a próxima foto? Pois bem, foi feito o atendimento, foi colocado ali o recolhimento do lixo, graças a Deus deu tudo certo, nós fomos atendidos, foi feita a limpeza, a moradora gostou, mandou essa foto. Juninho, muito obrigado, recolheram o lixo pesado. Jean, passa a foto. Aí no dia seguinte, já tem uma cabeceira de cama ali aguardando. Aí ela assim, olha, o povo, ela botou assim, o povo tá de sacanagem, né? O povo merece o que tem, reclamou, razão. Então, fica aqui o registro nessa noite. Jean, eu fiz enquanto o vereador Alexandre estava falando, eu pedi para o chat, presidente, fazer uma ilustração, uma imagem, que, quem sabe, discutir isso, algo que seja mais breve possível, destinar alguns lugares, presidente, para o depósito de lixo. Hoje ainda recebi um áudio. Senhor Juninho, eu estou com um guarda-roupa velho aqui. Onde é que eu vou guardar? Onde é que eu vou jogar? Vou jogar na frente de casa? O que eu faço, Juninho? E eu confesso que eu não sei o que responder para ela. Quero uma ajuda dos senhores que a gente pode discutir junto. Já conversei com o prefeito a respeito disso. Vereador André, essa situação acho que a gente já vem conversando aqui no mínimo uns 4, 5 anos, né, vereador? Então, fica aqui esse registro de uma criação de alguns pontos de descarte de lixo pesado, que a gente possa ajudar, usar as redes sociais, incentivar a coleta seletiva, segunda, quarta e sexta, um determinado lixo, quinta, outro lixo. Eu acho que fica aí o registro. Esse container, ele não incentiva nada,
coloca de tudo, já teve discussão entre vizinhos, que a pessoa, eu vi vídeo, eu não vou colocar aqui, que um filmou o outro, o vizinho foi lá, puxou o container na frente da sua casa e começou a descartar resto de construção civil, imagina, de baldes e baldes, daí vem o caminhão para levantar, quebra o container, espalha o lixo, e tem mais, e quando o lixo está transbordando, tem carro, a pessoa que pega o seu veículo, coloca o lixo dentro do carro, passa na frente, baixa o vidro do carro, presidente, e joga o lixo no chão, junto com o montinho do lado desse container, e vai embora. Isso tem vídeo, tem como provar isso. Então, a falta de consideração também da população, tem uma porção que é mal educado mesmo, que não merece estar aqui. A gente quer uma cidade limpa, organizada, ela está em progresso, uma das cidades que mais cresce em Santa Catarina, mas infelizmente nós também temos uns espíritos de porco que infelizmente parece que quanto pior, melhor. Então fica o registro dessa situação e quem sabe possamos aí discutir melhorias num futuro muito próximo. Uma parte, vereador. Vereador breve, presidente. A gente está iniciando mais um ano, vereador Juninho, e sempre a gente é cobrado. Essas imagens que você está trazendo hoje, se na Ponte Maruim, hoje eu recebi 3 pedidos de coleta de lixo pesado. A coordenação de bairro está aqui, ó, vereador Bala, Mário, Alexandre, nós estamos na maior comunidade. Tu pode recolher hoje de manhã, tu vai passar talvez no final da tarde, nem amanhã, como foi o exemplo aí do Eldorado, já tem lixo pesado novamente. E na maioria deles são nos pontos dos contêineres verdes onde é lixo doméstico. Já virou prática isso no município de Palhoça. Sim. Todos os pontos onde tem os containers tem lixo pesado, presidente Pitanta. Aí a gente volta a repetir aqui sobre projetos como o exemplo da cidade vizinha. Se é bom, vamos copiar. Olha a estrutura que tem hoje o município de São José. E Palhoça está demorando, eu sei o quanto é investido, né, nesse setor, mas está na hora de ter os pedidos que são feitos através da coleta seletiva, vereador Juninho, ser colocados em práticas. Tem comunidade que não quer mais o container verde pelo mau uso. E fotos assim diárias que a gente recebe. Então a gente vai lá, passa para a secretaria, passa para a coordenação de bairro, o executivo vai lá e recolhe, e infelizmente, aí, como você mencionou, tem a situação da pessoa, né, ter noção do que está fazendo, e a maioria não faz. Mistura com lixo doméstico, com entulho, com madeira, com móveis. Aí vai o caminhão da coleta 3, 4 vezes por semana, depende do bairro, se é uma área industrial, ou área comercial ou residencial, e vai lá, recolhe o seu lixo do container, e fica essas imagens aí, ó, proliferando doenças, rato, é problema de saúde pública. Então, assim, vereador Juninho, a sua lembrança, eu tenho certeza que é dos demais 20 vereadores que sempre são cobrados em suas comunidades. E eu tenho certeza que isso vai chegar de novo no prefeito, para ele poder ter um pouquinho mais de atenção, para a gente colocar isso em prática, junto à SAMAI, que hoje é a responsável sobre o lixo. Então, fica aqui esse registro para apoiar aí a sua ida à tribuna, mas está na hora da gente ter uma estrutura tipo das fotos, a mostração ali que fizesse agora, para a gente colocar em prática no município de Palhoça. Vereador, concede a parte. Vereador Bala. O Juninho, também a semana, faz o quê? Um mês e pouco, também fiz o mesmo pedido que você está fazendo, e em seguida eu fui conversar com o prefeito para ver essa situação. E está bem encaminhado, sabe? Ele vai montar o mesmo sistema que é feito em Florianópolis, São José, ele vai montar aqui na Palhoça. Então já dou essa notícia que ele nos falou, tá? Que ele tá faltando pouca coisa, é questão de detalhes para ele poder implantar também, colocar containers grandes em locais determinados, estratégicos, aonde hoje eles acostumam jogar lixo, porque às vezes não é só na frente de casa. Aí é um ponto que se botasse um container, as pessoas vinham, depositavam o lixo aí, a prefeitura, né, periodicamente vinha ali, recolhia o lixo e levava o lixo. Atualmente, nós fizemos isso aí na Ponte Maruim, nós deixamos lá no Campo da R, há bastante tempo. Aí depois a prefeitura vem e recolhe, né, vem com o caminhão e com a máquina e recolhe o lixo. Então é recolhido da comunidade. Mas a quantidade é tão grande que às vezes a gente não dá conta de fazer, como o vereador André acabou de falar. Mas o prefeito ele tem essa
ele está compromissado com isso aí e ele sabe, né, sabe que realmente o único jeito de amenizar um pouco essa situação é criando esses pontos estratégicos com containers determinados para que a prefeitura, através da Secretaria de Serviço Público, venha e recolhe. Mas é bom solicitar, Sim. reforça mais essa necessidade da comunidade. O prefeito, ele deu algum prazo para o senhor? Quantos Assim, ó, meses, quantos dias? Ele falou o que ele disse foi o seguinte, que tá sendo providenciado, tá questão de detalhes. Mas é que eu digo, né? Essa reivindicação sua soma com a minha, com mais de outros vereadores, que é automaticamente, né? O prefeito vai acelerar um pouquinho essa transição. Tá Obrigado, certo, amigo? Tá certo. Um outro ponto, quero me unir ao vereador André, é um projeto de sua autoria, vereador André, sobre os fios. Celesc, ela tem alugado, né, o espaço para colocar fio telefônico e por aí vai. Está poluindo a cidade. É horrível de ver. Um emaranhado de fio. Amanhã vamos protocolar aqui um requerimento ou uma moção de apelo para a Celesc tomar alguma providência. Baseado no seu projeto, que nós já temos um projeto aqui aprovado, 2017, se eu não me engano, já foi debatido nessa casa e faz muito tempo que foi debatido, porém não foi feito nada. Outras cidades vizinhas já foram feitos os recolhimentos, toneladas de fio inutilizado já foram recolhidos, a limpeza, mas infelizmente Palhoça não fizeram esse mesmo trabalho. Então, depois eu vou falar com o senhor, vereador André, para a gente juntos, junto com o seu projeto, não sei se cabe Ministério Público ou antes de Ministério Público nós vamos falar diretamente com a Celesc para ver quando eles vão fazer esse mesmo trabalho para poder recolher esses fios inutilizados. Vereador, então só para deixar registrado, desde 2018, quando foi sancionado pelo prefeito, aqui na época, inclusive eu entrei com o projeto de lei, o vereador assinou comigo também, na época era vereador, e o que a gente já fez de requerimento, presidente Pitanta, pedindo informações, porque o projeto, eu não esqueço nem o número, 4.526, deixa bem claro as notificações para empresas terceirizadas, inclusive a Celesc, que é responsável. E, vereador Juninho, onde é que está a fiscalização? Nós criamos leis aqui para poder beneficiar a população de Palhoça e todo ano, 2019, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 26. Pode pesquisar aqui nessa casa. Presidente Pitanta, todos os anos foram discutidos sobre essa falta de respeito, que é essa vergonha dos fios soltos e pedaço de internet, telefonia e TV a cabo no município de Palhoça. Já teve acidentes que aconteceu em comunidades, que foi aqui apresentado aqui na Câmara de Vereadores em algumas comunidades. Então, antes que aconteça uma tragédia, a gente aprovou esse projeto de lei para dar esse respaldo e sentir no bolso da empresa Celesc e dos seus terceirizados, porque é só promessa. Então, essa lei era para respaldar o Executivo e colocar em prática. Inclusive, o último requerimento, vereador Juninho, foi o relatório atualizado de quantas multas o município de Palhoça já tinha colocado em prática nessas empresas. E a gente está aguardando. Então, eu espero que a sua lembrança, vereador Bala, seja mais um reforço. E eu tenho certeza que o prefeito Eduardo Frécia, ele está ciente disso, inclusive já foi conversado com ele várias vezes junto à estrutura da secretaria, para realmente colocar a Celesc no lugar dela e respeitar a população de Palhoça. Vereador. Vereador Júnior, mais 2 minutos, por favor. Vereador, Vereador Bala. gostaria de colaborar. Eu, inclusive, hoje entrei com um pedido, um requerimento, pedindo para que as autoridades competentes fiscalizassem, reforçassem a fiscalização, que eu acredito que já existe, nesses caminhões, que eles estão percorrendo o município com mercadoria acima da altura. Isso aí já recebi uns 2 ou 3 pedidos, que às vezes não respeitam. Aí, quando eles vão com altura, automaticamente, já está numa situação difícil. Aí eles pegam e arrebentam o fio todo. Então, para que, existe no CONTRAN, existe uma norma, parece que é de 4 metros e mais alguma coisa, está no
A minha indicação eu não estou agora na mente. Mas assim, fiscalizasse, porque está existindo abusos, tá? De pessoal que estão transitando dentro do nosso município, tá? Com altura além da permitida. E isso aí está fazendo com que arrebente também os fios, principalmente fios paralelos. Muitas vezes estão numa altura demasiada. Então, eu estou entrando hoje para reforçar essa fiscalização dentro do nosso município. Tá certo, vereador Bala. Senhor presidente, muito obrigado. Uma boa noite. Deus abençoe a todos. Obrigado, Juninho, por respeitar o horário. Vereador Jean, 10 minutos, com 2 minutos de prorrogação. Senhor presidente, em seu nome cumprimento todos que se fazem presentes ainda na sessão, os nossos munícipes que se fazem presentes e todos aqueles que nos assistem pela TV Câmara, meu boa noite. Senhor presidente, quero aqui falar em nome da Comissão de Indústria e Comércio do município, da Indústria, Comércio e Turismo do município, da qual sou o presidente, e temos aqui como membro ainda na sessão o vereador Marcílio. A nossa cidade, a nossa querida cidade de Palhoça, não é mais uma cidade dormitória, porque ela está inserida entre as 10 economias mais consolidadas do estado de Santa Catarina. A sua população, senhor presidente, ela cresceu número superior a 62,7% segundo o IBGE, de 2010 a 2022. E hoje nós temos população superior a 253 mil habitantes na cidade de Palhoça. A renda per capita, que mede a riqueza produzida por uma família, ela teve um aumento de 2010 até 2026 na ordem de 90%, o que comprova que uma das 296 cidades de Santa Catarina, Palhoça está entre as 10 melhores para se viver. Por isso temos um crescimento demográfico tão importante e tem um índice de desenvolvimento humano, IDH alto, em torno de 0,797. Isso são números que demonstram claramente que Palhoça melhorou e melhorou muito. Mas isso parece não refletir na minha querida Ponte do Imaruim. E por isso eu fiz questão aqui do vereador Bala, do vereador André, do vereador Alexandre e também do vereador Mário César, vim compor com a Comissão de Indústria, Comércio e Turismo o trabalho que nós pretendemos realizar para a gente verificar o que está acontecendo com a nossa querida Ponte do Imaruim, que já foi o maior bairro deste município e já foi a maior fonte de geração de empregos dessa cidade. Na década de 96 em diante, principalmente, as maiores grandes redes de lojas conhecidas da Grande Florianópolis estavam instaladas na Avenida Aniceto Zac. Um grande trabalho realizado pelo então secretário de Indústria, Comércio e Turismo, Antônio Vidal Pagani, que tive a oportunidade de acompanhar. Naquele período, o secretário visitou lojas Queires, lojas Colombo, Quilar, tinha uma lá que era Arapuã, coisa assim, visitou de tudo. E eu sei que em menos de 2 anos ele conseguiu trazer todas as matrizes logísticas da Grande Florianópolis para aquela região. As melhores marcas estavam na Ponte do Imaruim. No início dos anos 2000, a Ponte do Imaruim tinha o Banco Itaú, tinha a Caixa Econômica e tinha o Banco do Brasil. Para mostrar para os senhores que eu conheço a história dessa cidade. Hoje, a Ponte do Imaruim não tem o Banco do Brasil, não tem o Itaú, não tem a Caixa Econômica e tem mais de 20 salas boas disponíveis para locação na Ponte do Imaruim. O que está acontecendo?
Nós precisamos entender o que está acontecendo com a ponte do Imaruim. Porque a ponte Imaruim ainda continua com a densidade demográfica, ou seja, com o mesmo número de moradores que já moravam lá já de longa data, ou que vieram morar na ponte do Imaruim. Então, eu quero me colocar aqui à disposição na Indústria e Comércio, para juntos, vereador Alexandre, vereador André Xavier, vereador Mário César, vereador Bala, para que possamos, e outros vereadores que queiram participar conosco, para que façamos uma reunião com a Secretaria de Indústria e Comércio, para que façamos uma reunião com o prefeito de Palhoça, para que possamos contratar uma consultoria empresarial para fazer uma avaliação do que está acontecendo na ponte do Imaruim. É a falta de estacionamento? É a falta de segurança? São os casqueiros? É o tipo de produto que está se vendendo lá que mudou? Sabe por quê, senhores? Porque o negócio é o seguinte, o Aririú continua crescendo. Vai lá no Aririú tentar alugar uma sala para você ver. Se uma sala lá com 50 metros quadrados não custa mais de 6, 7 mil reais. Vai lá e vê quantas placas de estacionamento tem lá. Vem aqui no bairro Pagani, vai no centro da Palhoça, vai no Madrid, vai em São Sebastião. O que está acontecendo com a ponte do Imaruim? A responsabilidade é do poder público. O prefeito de Palhoça, seu Eduardo Frécia, tem responsabilidade em promover, em fomentar o desenvolvimento da ponte do Imaruim. Nós precisamos saber o que está acontecendo. Se nós tivermos que tirar aqueles ferros que foram colocados no estacionamento, nós vamos tirar. Os vereadores vão fazer um documento para o prefeito e nós vamos tirar. Se nós tivermos que determinar que tenha mais segurança, que tenha lá novamente uma base operacional, se o estudo determinar isso aí, nós, vereadores, vamos fazer colocar. O que nós não podemos permitir, senhores, é atravessar a Avenida Aniceto Zac, está entendendo? E assistir um monte de comerciantes desistindo de ir lá e estar instalados. Porque não tem mais segurança, ou porque não tem estacionamento, ou porque tem algum problema que está dando algum problema para aquela comunidade de comerciantes da ponte do Imaruim. Alguma coisa tem errado, senhores. Vamos verificar, eu faço um desafio amanhã para os vereadores. Vamos dar uma volta na ponte do Imaruim. Se não tiver, no mínimo, 20 salas de comércio para alugar, salas em condições, eu dou o meu salário para quem vocês indicarem. É porque tem alguma coisa errada? Lamentável, tem alguma coisa errada. Se aqueles canos sobre o estacionamento está dando algum problema, senhores, nós temos a responsabilidade de determinar a retirada. Nós não queremos saber se ficou bonitinho, porque nem sempre o bonitinho é efetivo. Nem sempre o bonitinho é eficiente. E nós temos aqui a responsabilidade do interesse público. Nós temos aqui a responsabilidade de ajudar aquela comunidade a resolver o problema, a recuperar a estabilidade do comércio daquela região, porque ali gera-se renda, gera empregos, e nós não vamos permitir que a ponte do Imaruim sofra sozinha. Eu ouvi um desabafo de uma empresária da ponte do Imaruim, muito minha colega, adoro ela, uma pessoa que brigou demais pela ponte do Imaruim, que é a dona Lourdes. Todo mundo conhece aqui, da família Rosa. Dona Lourdes já foi presidente da CDL, já participou da CDL, vai em toda a reunião, já ajudou a fazer brinde, já ajudou a comunidade da ponte do Imaruim. E não está mais na ponte do Imaruim, onde toda a sua família tem raiz. E isso é triste, senhores. Isso é muito triste. Eu gostaria, segunda-feira, vamos fazer uma reunião na Comissão de Indústria e Comércio, às 16 horas, está aí turismo. Eu vou convidar aqui a senhora Ana Paula, que é da indústria, vou convidar aqui responsáveis pela promoção do comércio. Se for o caso, vamos trazer alguém do SEBRAE para vir aqui dar explicação para nós do que pode ser,
vamos conversar com o prefeito Frécia, vamos contratar uma consultoria técnica para poder fazer uma avaliação do que está acontecendo com a ponte do Imaruim. A ponte do Imaruim está caminhando na contramão do que está acontecendo em outras regiões do município. Parte, vereador. Já vou dar uma parte. Novamente, o Aririú, gente, está uma loucura. O Madrid está uma loucura. O Pagani está desenvolvendo, o centro está desenvolvendo, o Rio Grande está se desenvolvendo. A ponte do Imaruim parece que está diminuindo. O que está acontecendo? Pois não, vereador André. Vereador Jean, vamos por parte. É muito importante você subir essa tribuna, até por ser presidente e fazer parte da Comissão de Indústria e Comércio aqui no município de Palhoça. E não tem como não se manifestar sobre o seu depoimento a essa tribuna. Está aqui o vereador Alexandre, que tem certeza que vai se manifestar, está o vereador Bala presente, o vereador Mário César não está na sessão, mas se tem uma coisa que a gente faz na comunidade da Ponte Marim, vou discordar só isso com o vereador, é de andar todo dia dentro da comunidade, principalmente na Avenida Aniceto Zac. Nós, com a prerrogativa que temos, inclusive de investimento, né, vereador Alexandre? Vereador Bala, a gente luta com emendas, cobra o executivo, com obras importantes dentro da comunidade da Ponte Marim, infraestrutura, repavimentação, inclusive da estrutura que foi da avenida, né, com toda a revitalização, com melhorias na segurança, aonde eu era muito cobrado, inclusive aonde eu vou todas as semanas com reuniões com terceira idade, presidente Pitanta, com um grupo de mães dentro do centro comunitário, e eu chegava lá naquela instituição, vereador, quando que vão resolver a situação da vergonha das calçadas, dos passeios públicos dentro da Avenida Aniceto Zac? Então, quando a gente fazia reunião, inclusive desde a pandemia, vereador Jean, né, que depois veio o nosso mandato, você foi candidato a prefeito, não se elegeu, e eu me reelegi vereador, e era todo ano a mesma cobrança em cima do executivo. E a responsabilidade sempre em cima dos vereadores. Aí tem que ter o cuidado para não ter a narrativa e interpretar, às vezes, como foi a sua fala na tribuna, para não virar como é a oposição, como você mencionou hoje, o deputado Sérgio Guimarães, que adora mostrar os problemas e não traz a solução. E eu, como terceiro mandato, tenho muito orgulho de tudo que a gente conquistou dentro da comunidade, que é a maior de Palhoça. Em ampliação de posto de saúde, de obras de infraestruturas, de ampliação de creche, de reformas de escola, só que tem coisas que a gente não tem o poder para executar. E olha que a gente apanhou. Muitos comerciantes, que são amigos nossos, que eu tenho em contato diário, e digo mais, vereador Jean, numa conta de 300 comerciantes, que eu vou falar números para o senhor, porque eu faço parte de grupos de comerciantes. Nós estamos falando de 8 a 10% que hoje estão fechados aí, como estão essas imagens. Inclusive, isso aí já é de 2024, 23, 22, já vem após a pandemia principalmente, e se agravou depois da revitalização, vereador Jean. Só que a gente tentou fazer reuniões, fazer audiências públicas, teve o problema da pandemia, veio o investimento da obra e teve esse grande problema dos ferros, que era a situação do estacionamento. E a gente tentou, inclusive, engenharia, chegando a chamar os vereadores para a reunião e falar, vereador, para de trazer representantes, comerciantes aqui para reuniões, se não estão gostando, vai na justiça, porque o projeto vai continuar. Não vão perder até o financiamento, se eu não me engano, era do Banco Badesc. Então, Jean, esse desabafo, quando a gente escuta de comerciantes, que eu acho que é um todo que tem que ser levantado, eu acho muito importante, daí eu quero te parabenizar, de botar à disposição a nossa pasta aí da Secretaria da Comissão de Indústria e Comércio, para a gente poder levantar números, como foi feito o estudo da FIP, há pouco tempo aqui discutido, está aqui a nossa plaquinha, que agora a gente conseguiu o tão sonhado subsídio, e trazer informações concretas, ouvindo os nossos representantes, o poder público, junto aos comerciadores, para a gente ter uma solução definitiva. Locais que já foram tirados e foi recuado corretamente, como a pedido dos próprios moradores, e as salas estão alugadas. Então, são 2 pontos, e são pesos e medidas, vereador Jean, que a gente tem que ter cautela para não aparecer que os vereadores não estão fazendo nada no bairro da Ponte Maruim. Aí, eu entendo que o vereador, como tem a sua base, onde você mora hoje na Pedra Branca, eu vou defender a Ponte Maruim sempre. E está aqui os demais vereadores que fazem o mesmo. Mais que a gente é vereador da Palhoça inteira. Mas esse caso específico da Avenida Aniceto Zac
é um ponto de interrogação ainda muito grande, que tem custos altos de aluguéis, tem situações de infraestruturas que ficaram pendentes, mas eu acho que tem que primeiro, agora, trazer todas as informações atualizadas, porque os investimentos foram feitos, de 100%, 90% foi aceito, os outros 10%, infelizmente, vem a justificativa dizendo que é por causa do estacionamento que não estão sendo alugados a esses imóveis aí. Eu discordo com a parte. Concede uma parte rapidamente? Só um minutinho, vereador. O vereador Alexandre também Vereador Jean, por está na favor. fila. Só Então, um minutinho. Então, Deixa o vereador André encerrar ali. Exato, eu vou nós vamos encerrar, passar. mas eu acho que o vereador entendeu, né? Então, a gente tem que ter esse Não. cuidado e eu estou à disposição para fazer parte dessa comissão. Não é a minha comissão, mas eu faço questão, por se tratar da Ponte Maruim, chamar os comerciantes, chamar o executivo através do prefeito, mas tudo isso que está sendo levantado já foi falado há alguns anos, principalmente após a pandemia. Então a gente tem que juntar todas as informações para não ser injusto e trazer realmente uma solução e colocar em prática. Não só vir aqui questionar. Tá certo. Vereador André, se me fiz interpretar diferente, peço desculpa a Vossa Excelência. Conheço o trabalho que o senhor realiza na Ponte do Imaruim, conheço o trabalho que o vereador Alexandre também realiza, que o vereador Mário César realiza, e principalmente o vereador Bala, que nunca me cansei de elogiar o Bala pelo um guerreiro, que é, e ele sabe disso, tá? Se me fiz interpretar de forma diferente, não foi nesse sentido. Mas como presidente da comissão, por isso fiz a citação do nome dos senhores, para que a gente possa compor e a gente possa determinar junto ao prefeito a realização de um estudo técnico. Eu acredito muito na capacidade técnica para a gente entender o que realmente está acontecendo e adotar providências. A gente tem que mostrar para o prefeito que nós precisamos criar ações urgentes, porque quem mora lá na ponte como os senhores sabe que não é comum aquele número elevado de salas disponíveis para aluguel. Ponte do Imaruim sempre foi muito concorrida. E a minha preocupação maior, vereador, é que esse evento que está acontecendo na Ponte do Imaruim não está acontecendo no Aririú, não está acontecendo no Madrid, em São Sebastião, no Rio Grande. A gente vê que o comércio, que a Ponte do Imaruim parece que está diminuindo a estrutura. Então, na responsabilidade, e aí eu não quis nem vir aqui como vereador para falar, venho aqui falar como presidente da Comissão de Indústria, Comércio e de Turismo, que tem a competência e a responsabilidade de fiscalizar as ações de fomento e promoção do desenvolvimento do comércio e da indústria. Então, gostaria muito que vocês, principalmente, vereadores da base, estivessem na comissão, porque vocês são as maiores autoridades dentro do Legislativo a falar em nome da comunidade, e eu não quero, como membro da comissão, jamais puxar isso. Isso com toda humildade, até porque eu reconheço o bom trabalho que vocês fazem lá na base, e por isso chamo vocês para a gente brigar juntos. Está entendendo? Porque o que nós não podemos fazer é permitir que isso continue acontecendo. Vereador Alexandre. Vereador, você dispõe de mais 2 minutos, já está com 18 minutos a tribuna da Câmara, eu gostaria de respeitar... Gostaria de respeitar os outros vereadores que precisam da tribuna. Então, tem mais 2 minutos, vereador. Vereador Jean, rapidamente, parabenizar por ter trago esse tema, apesar de eu discordar um pouco da sua fala, não achar que é tão fácil resolver, porque a gente ouve esse discurso aos ferros lá na Ponte Maruim. Pode ser o problema, pode, mas eu não acredito que é o problema-chave. O senhor é inteligente, o senhor é um advogado, uma pessoa que eu admiro, e o senhor sabe que Aririú, Madrid, que estão do outro lado da BR, a gente sabe que Palhoça está desenvolvendo muito para o outro lado da BR. E a Ponte Maruim, queira ou não queira, é um bairro que sempre foi muito pujante, assim como o centro. Só que hoje, por exemplo, para ir para São José, tu já não vem mais da Barra do Aririú, tu já não vem mais do Aririú, tu pega a BR. Então já teve um problema de fluxo ali. Eu acho que a gente, como vereador, ou vereador André, vereador Bala, a gente também tem que parar de pensar pequeno. A Ponte Maruim hoje ela tem que ser reinventada. E eu acredito que ela tem que ser reinventada com projetos pujantes, olhando para o mar, olhando para até a BR, porque a gente tem que trazer atrativos. Quanto se refere à questão dos bancos, sim, tinha muitos bancos. Tinha Banco do Brasil, que era próximo à casa da minha mãe, tinha Banco Itaú, tinha a lotérica,
Só que esses bancos migraram para a internet. O Banco do Brasil fechou várias agências no Brasil. Não foi um problema da Ponte Maruim, não foi um problema do casqueiro do ferro. Foi uma situação da economia dos bancos. Outra coisa, eram lojas de departamentos, Colombo, eram Magazine Luiza. Essas lojas também fecharam em vários lugares, abriram em shoppings. Né? Então a gente tem que ver também, óbvio, quando o senhor fala, é isso, internet também, mas quando a gente fala, tem que ver o que está acontecendo lá, eu ando por lá. Eu faço minha prestação de conta em cada comerciante, mesmo sabendo que a crítica vai vir por causa dos ferros, e a gente debate. Quando se fala das pessoas em situação de rua, dos andarilhos, das pessoas, dos viciados, né, que a gente tem que falar, eu peço, até pela sua comissão, pela minha comissão de segurança, prendeu todo mundo na boca ali, em todas as bocas que o senhor mesmo conhece. Beco das Crianças, o senhor conhece, o senhor sabe, o senhor anda, né, o senhor tem amigos lá, não estou falando que são, mas que moram ali, entendeu? Então o senhor sabe que a polícia enxuga gelo. Mas aquele problema de pessoas em situação de rua tem em outros bairros também, não é só isso também. Então é isso que eu queria dizer, que não é uma situação simplória, não é uma situação de chegar aqui, bater, como diz o vereador Pitanta, a gente não pode fazer média. E aí, quando eu falo, não é na fábrica da Coca, mas na fábrica da pureza. Porque é muito fácil vir aqui bater, a situação é essa, como eu vi a oposição fazendo campanha na Ponte Maruim, inclusive vereadora candidata, porque ela ia tirar os ferros. Isso é digno de sentar numa cadeira porque ela vai tirar os ferros da geral? É isso que eu digo, senhores. Então, assim, a coisa é complexa. Eu sou um dos mais interessados porque minha família tem imóvel na Aniceto Zac. Eu cresci e me criei na Aniceto Zac, fui morador por 30 e poucos anos da minha vida na geral, do lado do posto. Sei bem, ando todo, sei bem realmente da situação que está as lojas sendo fechadas. Só que a Ponte do Maruim precisa se reinventar. Quando a gente teve uma reunião com o prefeito Fressa, o prefeito falou que nós chegamos ao ponto da Ponte do Maruim estar fechando creche, porque está sobrando vaga. Porque a população da ponte envelheceu. Então, isso são realidades, são fatores econômicos, tem que ser levado em consideração. E o senhor, como presidente, está de parabéns de trazer essa discussão para cá. Assim como eu quero participar dessa discussão, porque isso realmente me aflige, mas não podemos ter discursos simplórios. É o ferro, é o morador de rua. Não é. Tem coisas mais complexas. A gente tem que pensar realmente na Beira-Mangue, trazer o fluxo da Barra para acessar São José pela Ponte Maruim. A gente tem que fazer isso. Isso a gente tem visão, a gente tem que parar de pensar pequeno. É isso que eu digo. Daí eu peço aos vereadores aqui, o André, o Bala, o Mário César, os vereadores da Ponte Maruim, que a gente pense grande, que a gente olhe para o mar, a gente pense em estrutura grande. Pô, a gente está vendo o Bela Vista com avenidas... Né? Quando falam para mim, Alexandre, aqui fechou o posto da PM. O posto da PM fechou na Barra, fechou no Madrid, fechou em tudo e continua vivendo normal. Não é isso. Esse não é o problema. Então a gente vem com narrativa muito, muito fácil, e não estou falando que é o Jean Negão, estou falando da própria população ali, mas não é. O problema é complexo. E eu não tenho dúvida que é objetivo do Bala, do Mário César, do André Xavier, resolver isso. Estamos aqui para isso, para nós resolver, principalmente o nosso bairro. Então, vereador Jean, parabéns, conta comigo na sua comissão, tá? Realmente é um tema muito relevante. A gente tem que olhar não só para a Ponte do Maruim, tá? Para o centro da Palhoça também. A gente está fazendo muito investimento da BR para lá, mas a gente... O poder público, isso aí eu já falei para o Fressa e falo aqui para os vereadores, a gente tem que começar a olhar mais para a Ponte do Maruim e para o centro da Palhoça. Tanto é que eu estou brigando para a gente revitalizar aquele parque, porque todos os bairros têm um parque, e o parque que tem o nome da saudosa mãe do nosso presidente, estão em projeto. E outra coisa que nós temos que bater também, que é no centro da Palhoça, a questão da Avenida do Barão do Rio Branco, que está prejudicando o comércio, porque aquela fila ali, aquele ponto de ônibus, se é para arrumar briga com a igreja ou com o colégio, que se arrume, a gente tem que pensar no todo, a gente não pode pensar só no nicho. No todo. Então a gente tem que botar o dedo na ferida, e nossa função de vereadores, aqui eu peço a ajuda do nosso presidente Pitanta, que é do centro da Palhoça, a gente tem que começar a olhar mais para a Ponte do Maruim, para o centro da Palhoça e para o outro lado da BR. Vai ser acatado isso, e vamos incluir o centro da Palhoça também, vereador. Rapidamente, presidente. Sei que o tempo já foi... Já estão em 25 minutos, gostaria que... Pode falar, vereador, que aqui quem manda é o povo. Pode falar, por favor. Vereador, quem manda aqui é o presidente desta casa. O vereador tem 10 minutos, mais 2 minutos.
Então, gostaria que os vereadores respeitassem, por gentileza, o vereador que está na tribuna da Câmara, porque eu não quero tomar nenhuma atitude, vereador, por gentileza. Eu não disse que é o povo que manda? Fala. Não, quem Vambora. manda aqui é o presidente da Câmara. Rapidamente, tem um proprietário de uma farmácia ali na Aniceto Zac, e já passou de 2 proprietários, vereador Alexandre, vereador Jean. Para o segundo proprietário, o proprietário viu que não tem tanto movimento e também já alugou uma sala que não tem estacionamento. O senhor colocou ali algumas fotos, dentre elas tem estacionamento e não tem o ferro. E pelo contrário, além de não ter ferro, colocaram corrente, que não pode. A partir do momento que tem estacionamento, é área pública, não pode aquilo ali, colocar corrente. Eu tenho comércio, tenho estacionamento, e eu sei como é que é. Tem pessoas que botam o carro ali e vai para outro comércio e não vai no teu. É questão também de consideração. Algumas fotos o senhor colocou ali e as pessoas estão colocando culpa no ferro. Sim, a maioria, eu já andei ali, essa discussão, né, vereador André, não é de agora. Nós não sabemos qual é o problema, por isso nós sugerimos a contratação de uma consultoria técnica para dizer para nós o que está acontecendo. Muito falado isso, né, vereador André? O ponto principal é o ferro, vereador Jean. Na legislatura, a gente discutiu nessa, não está no gibi. Então, fica só um registro aqui de um só comércio que viu que não estava dando movimento na sua empresa, nessa farmácia que eu vi, que é a Shop Total, se eu não me engano, de esquina. Ela fechou ali, mas ela abriu em outro lugar, que está dando movimento. Os comerciantes, presidente, também estão se reinventando. Se não está dando certo em determinado local, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transferir? Isso, eu estou falando do setor farmacêutico. Por exemplo, a farmácia São João abriu bem na entrada do bairro Jardim Dourado, do lado da 1001. Ela ficou ali 6 meses, 1 ano no máximo. Elas fazem ali um planejamento que ela tem que se manter durante um período. Passando isso, presidente, o que eles fazem? Eles fecham. Eles transferem essa empresa. Vai ser a milionária empresa São João, que tem mais de 1000 lojas. Então, eles fazem um planejamento, eles dizem assim, não está dando certo. Fecha aquela unidade e reabre em outro lugar. Foi o que eles estão fazendo. Na Pedra Branca assim, já tem 2 lojas da São João. Estou falando do setor farmacêutico. Então, tem outras empresas que não é que faliram lá na Tuzac. Elas transferiram a sua empresa. Talvez foram para outro município, talvez foram para outra avenida, pujante. Isso eu falo tanto no setor comercial como residencial. Vereador Alexandre, vereador presidente Pitanta, hoje eu fui no Margarida, no cartório. E antigamente, ao lado ali, na redondeza do Margarida, eu olhei e falei para minha esposa, amor, aqui, quem morava aqui na redondeza era só quem era milionário, cara da grana, que não tinha Pedra Branca, não tinha Parque da Pedra, não tinha Pagani. Quem tinha grana morava ali na redondeza, centro da Palhoça, na Ponte Maruim. Hoje temos Pedra Branca, hoje nós temos Pagani, prédios e prédios luxuosos. As pessoas começam a vender os seus imóveis e ir para outros lugares. E aquele local, ele deixou de ser super valorizado, como tem Pedra Branca, Parque da Pedra, entende? E isso também reflete no comércio. Deixa só esse registro. Obrigado, vereador Jean. Obrigado, vereador Juninho. Vereador Bala, por gentileza. Fica à vontade, vereador. Presidente, obrigado aí por conceder, né, esse espaço para nós, que eu acho que é muito importante esse debate. Eu concordo com aquilo que foi falado pelo André, foi falado pelo Alexandre, que o problema é assim, ó, a situação da Ponte Marinha, realmente, ela tem que ser feito um estudo e mudar. Para começar, assim, ó, o preço dos aluguéis, tá, da Ponte de Maruim, ele quase dobrou o preço, pessoal. Quem tinha uma casa alugada, que pagava 1.500, passou para 2.500, 3.000, numa tacada. Eu acho que isso aí tinha que ter também o bom senso para poder ter esse aumento de uma hora para outra.
Então aumentou muito. A Ponte de Maruim hoje ainda continua sendo um dos melhores bairros para se viver. Se perguntar para o morador da Ponte de Maruim se ele quer sair da ponte, ele não quer sair da ponte. Por mais que você possa estar levantando essa situação, mas eles não querem sair da ponte. Não existe casa para alugar na Ponte de Maruim. Então, as lojas. Loja aconteceu uma situação muito... O Juninho falou uma coisa certa. Hoje, esse Mercado Livre, ele está tomando conta. Essas lojas que tinha, Magazine Luiza, Colombo, isso aí está acabando, porque as pessoas estão comprando no Mercado Livre, é mais fácil, é mais barato. Então, o preço muito alto, o preço dos imóveis ali na ponte é muito alto. Se for ver um imóvel para alugar ali, todas as pessoas falam, tudo bem, eu acredito, a circulação de morador de rua, ela ajuda um pouco para isso, ajuda. E outro fator, tá? Além de, concordo, em parte, sobre a parte dos ferros. Só que tem uma situação que poucas pessoas falam, mas quem transita na Ponte de Maruim sabe. Antigamente, as pessoas estacionavam o carro, as pessoas tinham que passar pelo meio da rua, porque não podiam passar, não tinha como passar. E aqueles locais, como Farmácia Catarinense, Farmácia São João e outros locais, o prefeito tirou os ferros. Tirou os ferros, não tem problema de ferro. Então, eu concordo contigo, tem que fazer esse levantamento, tem que ver o que está acontecendo. Agora, uma coisa que deveria acontecer na ponte, era que os comerciantes reclamam, é ter o estacionamento rotatório. Porque tem gente que coloca o carro ali, mora ali para trás, deixa o carro ali, e aí as pessoas querem estacionar, não dá. O estacionamento rotatório já demorou, tinha que ter. Mas assim, Ponte de Maruim, para mim, né, não é só para mim, a gente anda na rua, todo mundo que mora na rua, tá, na Ponte de Maruim, gosta de morar na ponte. Tá? E temos que fazer um levantamento, tem que fazer estudo, tem que fazer, entende? Mas pode crer que vai cair em cima disso aí. Tá? Hoje, Mercado Livre, tá? Que é um preço bem melhor, bem mais em conta, e outra coisa, valor dos imóveis, tá? E, queira ou não queira, os moradores de situação de rua, que é uma coisa que o Alexandre falou muito bem, é enxugar gelo, porque hoje não se pode, eu tenho acompanhado muito os comentários que o Alexandre tem feito, né, que hoje não se pode estocar, os moradores de rua são intocáveis, ninguém pode nem desmanchar uma cama que eles fazem na frente das lojas, é complicado, não é o prefeito que vai resolver essa situação, não é o nosso secretário de segurança, porque não tem como. Hoje o Ministério Público, a Justiça, defende esse pessoal de unhas e dentes. Parece que querem mesmo que as coisas fiquem cada vez pior. Então é isso aí. Presidente, muito obrigado. Vereador Jean, considerações finais, 1 minuto para encerrar a sessão, por gentileza. Não passa de 1 minuto. Eu quero aqui agradecer o meu grande pai, vereador Obrigado. Pitanta, por ter me permitido fazer o uso da tribuna neste momento. Dizer que tudo que faço é porque aprendi e me espelho nele, acompanho a sua trajetória de política há mais de 30 anos, então aplico aquilo que o pai ensina. E assim funciona, por isso digo aqui que essa aqui é a casa do povo, o meu grande vereador que se acalme no seu coração, fique tranquilo, que o filho está mostrando que aprendeu tudo direitinho, inclusive usar a tribuna desse jeito. Muito obrigado e viva minha querida Palhoça! Por não haver mais nenhum vereador, dou por encerrar a sessão, marcando outra para próxima segunda, amanhã, a hora regimental. Está encerrado e agradeço, vereador Jean, por respeitar 1 minuto. Você assistiu à sessão da Câmara de Vereadores de Palhoça.